Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito a convidar você para fazer a sua inscrição no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações, ajude também a divulgar o canal através dos seus grupos aí de WhatsApp, seus amigos, enfim. Vamos ampliando cada vez mais o nosso campo de evangelização, fazendo uso desses mecanismos, que ajudam a chegar mais longe, a mensagem de Deus chegar mais longe, chegar a mais corações, enfim. Então, ajude a divulgar o canal, faça a sua inscrição. Hoje nós vamos meditar o evangelista São Marcos no capítulo 5, versículos de 1 a 20. São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós entramos no tempo comum. Hoje, segunda-feira, celebrávamos ontem a festa da apresentação do Senhor. Entramos na quarta semana deste tempo e toda essa semana nós vamos ver mais ou menos o texto do Santo Evangelho, vai trazer esses relatos de episódios extraordinários realizados por Nosso Senhor. Hoje nós vemos aqui e vamos ver alguns pontos para nos ajudar a refletir nesse dia. Jesus sempre, eu tenho chamado a atenção, e sempre que tenho oportunidade, que me deparo com um texto como esse, chamo sempre a atenção, Nosso Senhor está sempre indo ao encontro, com o objetivo de pregar, anunciar a boa nova, pregar o Evangelho, Está sempre em movimento.
sempre indo ao encontro de alguém, com o objetivo de anunciar, então, a boa notícia, né? A proposta do reino de Deus. Então, isso me lembra também aquela exortação, né, do Santo Padre, a Evangelii Gaudium, né, do Papa Francisco, de 2013, que usou uma expressão que pregamos muito sobre ela no tempo, ouvíamos bastante, que é a igreja em saída, né? Então, é a essência de nosso Senhor, né? Sempre em saída. Jesus está sempre indo, né, ao encontro de alguém. O texto de hoje diz que chegaram a um lugar. Ora, para que nós possamos chegar a algum lugar, nós precisamos sair de outro, né? Então, eles saíram de um lugar e com um propósito firme, objetivo, né? Jesus não sai assim, sem um propósito. Então, tinha um propósito. Saíram de um ponto a outro com um propósito, né? E depois chegaram numa região, os Gerazenos, né? Um homem saindo de um cemitério possuído por um espírito impuro, veio ao encontro de Jesus. Veja que o evangelista São Marcos, nesse capítulo, ele faz questão de dar ênfase em alguns pontos assim, característicos desse homem que estava sendo possuído, né, por esse espírito impuro, né? Que no final das contas nós vamos ver que não era um único, né, mas era uma legião. Então ele dá alguns detalhes sobre como é que era o comportamento desse homem. O espírito era violento, ninguém conseguia dominá-lo, vagava pelos túmulos, gritava, o homem morava em meio aos túmulos. Quem mora em meio aos túmulos, ou quem mora nos túmulos, né? Onde ficam os túmulos? Né? No cemitério. Quem mora no cemitério? O corpo dos mortos, né? O cemitério é o lugar dos mortos. Então esse homem estava morto, né? Por quê? Porque ele ainda não conhecia Deus. E assim também são aqueles, né? Todos aqueles que não conhecem a Deus, vivem como se fossem mortos-vivos, né? Então, a vida vem do conhecer Jesus. É preciso que nós conheçamos Jesus. Essa vida nova quem nos dá é o conhecimento de Deus, a relação com o Senhor. A pessoa vive sem propósito, prostrada, né? Uma vida de prostração, sem perspectiva de futuro. O homem se feria e quando conseguiam amarrá-lo, São Marcos vai dizer, ele quebrava as algemas. Porém, aconteceu algo diferente com esse homem. Quando viu Jesus de longe, o homem caiu de joelhos aos seus pés, né? O que significa isso para a nossa meditação de hoje, né? Cair de joelhos é um sinal de rendição. Ou seja, a rendição àquele a quem eu me prostro, aos seus pés, né? Sinal de reconhecimento de que aquele a quem eu estou diante dele prostrado é mais forte do que eu. Então, o espírito mau no homem reconhece que não pode com aquele o qual ele se prostra na sua presença. Veja que no capítulo 2 de Filipenses, versículos de 10 a 11, nos diz o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus então usa de autoridade diante deste homem que se prostra, né, aos seus pés e manda que o espírito saia do homem. O mesmo Jesus que quer fazer na nossa vida é o mesmo, né? Nós que o reconhecemos como o Senhor da nossa vida, Ele quer também usar desta autoridade para expulsar de nós, repreender em nós todo o espírito mau que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, toda a má conduta, as más inclinações, tudo isso que nos afasta de Deus, Ele quer expulsar de nós com autoridade. Eram vários, diz o texto, eram vários os espíritos que atormentavam esse homem. E Jesus expulsa os espíritos impuros e estes entram na manada de porcos. O homem então foi liberto. E São Marcos diz que o homem, depois que foi liberto, ficou com o seu estado normal, perfeito. Aí recebeu de Jesus uma ordem de que voltasse para casa e anunciasse aos seus o que havia acontecido. Porém, o homem voltou e começou a anunciar tudo que Jesus havia feito na sua vida.
a todos, não só aos seus, não só aos da sua casa, mas a todos. De fato, depois que Jesus realiza essa obra de libertação na vida desse homem, o que ele deveria fazer era isso mesmo, anunciar as maravilhas de Deus. É o que também nós somos chamados nesse dia, nesta reflexão, nesta meditação. Pedir a Jesus que expulse de nós com autoridade tudo aquilo que nos afasta dele, todos os espíritos maus, as más inclinações, os maus desejos, os maus pensamentos, daquilo que não agrada a Deus. E aí, por sua vez, uma vez libertos de todos esses males, tornarmos-nos anunciadores do reino de Deus no meio do mundo. Peçamos ao Senhor nesse dia que possa tocar o nosso coração, tirar de nós, da nossa casa, da nossa família, todos os espíritos maus, tudo aquilo que nos afasta do cumprimento da vontade de Deus, e aí sim, para que possamos traduzir na vida com testemunho a vontade e o querer de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.